conhece bem o 8 e o 9 e conhece pouco o versículo 10. Essa é uma realidade. Queria contar algumas experiências que eu passei. Uma vez eu estava voltando lá da 8ª igreja, tinha 20 e poucos anos, estava com um carro que eu tinha trocado, era o meu xodozinho, carro limpinho. Naquela época a gente cuidava melhor do carro, né? E eu estava voltando um dia frio, relativamente frio, passei em frente a um bar e havia um homem caído e próximo à sua cabeça tinha uma mancha de sangue. E eu era líder de juventude, acho que era diácono também, não lembro agora, nessa época, mas enfim. Eu passei, olhei, paro, não paro, paro, não paro. Parei, dei uma ré, voltei, fui falar com a pessoa estava completamente alcoolizada. E eu falei assim, eu posso te levar para casa? E ele mal sabia falar e responder, conseguia falar e responder. E eu com medo que sujasse o banco do meu carro com sangue, né? Você sabe que sangue é difícil de tirar. Mas enfim, ajudei ele a levantar, coloquei no meu carro e levei. Ele falou, onde você mora? Ele falou mais ou menos onde era. E aí eu fui lá naquela baixada ali no meu bairro mesmo, Jardim Itanguá, hoje para baixo do Betel, lá da igreja ali. E chegou num momento lá que havia caído uma ponte, aquela região onde é o Lopes Supermercado hoje. E aí ele disse assim, é do outro lado. Tá bom, então dei ré, dei a volta, passei hoje em frente ao Lopes e fui lá por trás, já no Jardim Simos ali. Aí cheguei ali, falei, é aqui? Ele falou assim, é do outro lado. Falei, você está de brincadeira. Peguei, dei a volta de novo. Falei, onde você mora? Aí ele não sabia dizer, eu larguei ele lá, né? Porque aí também não teve jeito. Mas estou contando isso porque nós temos algumas experiências que nós servimos as pessoas. Outra vez eu estava lá, a Letícia está aqui com a gente. Hoje era nossa companheira lá do Jardim Hungarês, cantávamos no louvor lá. E numa escola dominical, ali perto do presídio do Mineirão, chegou um rapaz com uma sacola, sentou, assistiu lá a escola dominical, depois ele veio falar comigo. Ele havia acabado de sair do presídio, ele precisava de ajuda, precisava almoçar, né? A gente faz cada uma, né? Cada uma, né? Peguei, coloquei ele dentro do carro, era eu e a Egli só, não tínhamos filhos ainda. Levei ele lá onde eu morava, dei o almoço para ele, dei um sapato para ele e despedi, né? Uma outra ocasião também, eu já era aqui da primeira igreja e a minha mãe gostava muito de um rapaz, ele estava sendo evangelizado lá no 8º IPI e ele acabou nesse ínterim aí de ser evangelizado, de começar a frequentar a igreja, ele foi pego pela polícia com drogas e aí foi dado como tráfico e não como consumo, e ele foi preso aqui no Aparecidinha. E minha mãe começou a se corresponder com ele através de cartas. E a minha mãe, um dia, ela conversou comigo dizendo assim, você porventura poderia fazer uma visita para ele no presídio? E aí eu corri atrás, vi as coisas que precisavam e entrei e fiz várias visitas para ele, inclusive levando a carta da minha mãe pessoalmente, e a minha mãe preparava também e eu levava e a gente almoçava lá dentro da cela. O que essas experiências e tantas outras mostram para nós? O que elas têm em comum? Tem em comum o sentimento de dever cumprido.
aquela alegria de ter sido usado por Deus para ajudar alguém, para abençoar alguém. Independente dos resultados, a sensação que nós temos depois de ter servido alguém é uma sensação de satisfação, de alegria e de realização. Eu acho que todos aqui já passaram por isso. Todos nós já passamos por isso, tenho certeza que sim. Talvez uma amiga sua que veio chorando, você aconselhou, você a acalmou, você a ouviu, ela saiu aliviada, saiu feliz, te deu um abraço e você se sentiu bem, com um sentimento de um dever cumprido. Talvez você, homem, foi procurado no meio da madrugada para socorrer o seu vizinho, que está com o filho passando mal, e você correu para o pronto-socorro, salvou a vida do menino, e você se sentiu bem de fazer isso, se sentiu útil, mesmo sendo acordado na madrugada. Por que, queridos, que as pessoas experimentam um sentimento de realização quando servem outras pessoas? Porque todo ser humano se sente bem ao fazer o bem a alguém. Por que que nós sentimos essa sensação boa de ajudar alguém ou de servir? A Bíblia responde no texto que nós lemos: pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Você se sente bem porque você foi moldado para servir a Deus. Você foi moldado para servir a Deus. Você foi feito para isso. E não há como você servir a Deus que você não vê, nem pega, nem cheira e nem abraça. Não há como você servir a Deus não servindo ao próximo, não servindo ao seu semelhante. Então, aí está a resposta. Deus nos criou para as boas obras. Deus nos criou para servir. E ao fazer boas obras, nada mais, nada menos, nós estamos ajudando, estamos servindo as pessoas em suas necessidades. Deus nos fez para isso. Por isso, em nosso DNA, nós temos esse gosto por servir, esta alegria em servir, esse sentimento de realização, de utilidade, por mínima que seja a nossa ajuda. Talvez você já tenha dado um pouco de água para um cachorro abandonado. E somente esse ato tão simples fez você feliz. E nós nos sentimos bem, não exatamente porque nós somos bons. Quando perguntaram para Jesus, bom mestre, ele respondeu: por que me chamas de bom? Não existe ninguém bom, somente Deus, o Pai. Na verdade, nós somos pecadores. E também nós não nos sentimos bem porque algumas pessoas nos viram e nos elogiaram, nos aplaudiram. Não, pode ser que ninguém veja o teu ato de bondade, o meu ato de bondade, mas mesmo assim você se sentirá bem. Mesmo que ninguém veja, você se sentirá bem. Por quê? Você se sente bem porque você está cumprindo o propósito original de Deus. Ele te criou para isso. Você foi moldado para servir, para andar, para viver, para trilhar o caminho das boas obras, do serviço, da ajuda, da assistência ao próximo. E queridos, não existe nada, absolutamente, que nos dê mais prazer, satisfação, alegria, do que termos um
sentimento de propósito. De propósito. Todo ser humano quer ter um propósito para viver. Todo ser humano quer ser útil e realizar algo neste mundo. Deus nos fez assim. Eu tenho acompanhado há muitos anos os idosos da igreja. E um dos grandes dilemas da idade avançada é: eu não sirvo mais para nada. E eu tenho falado para alguns irmãos e irmãs: você pode não trabalhar, talvez até não cozinhar, talvez não fazer um monte de coisa que você fazia, porém você é amado, porém você é amada, e somente a sua presença já basta. Mas é difícil fazermos com que às vezes os idosos aceitem isso. Agora, note aqui, queridos, duas palavras importantes no versículo que nós lemos. A Bíblia diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Feitura dele, essa é uma palavra no grego, poema, traduzindo. Nós somos obras das mãos do grande artista, do Criador do universo. Ele nos compôs, Ele nos escreveu. Somos o que somos pelas suas mãos. Somos feitura dele. E a outra palavra, criados em Cristo Jesus. Criados aí significa formados ou modelados. Isto é, mudados, transformados por Cristo para realizar as boas obras. Ontem nós estávamos no presbitério, no exame de candidatos. Estava lá o licenciado Marcos, da Quinta Igreja, pregou recentemente aqui na igreja, ele e a Yara. Semana que vem é o Lucas e o Hendrick, está convidado, vai ser na IPI do Cedrinho, no sábado de manhã, ele vai na terça-feira ele vai pregar. Nós vamos transmitir ao vivo a pregação pelo YouTube, e ele vai estar sendo avaliado na sua pregação pelo presbitério, que vai estar reunido através do Google Meet, mas vai ser transmitido também aberto no YouTube. Então o Lucas vai fazer o seu sermão de prova, e também o Hendrick lá do Éden. E no sábado de manhã vai ser o exame dele. Se os irmãos quiserem estar lá para assistir, estão convidados, na IPI do Cedrinho. Mas eu tenho certeza que ele vai tirar de letra. Tenho certeza, absoluta. E o Marcos, então, na entrevista ontem, no exame, perguntaram para ele sobre justificação. E falando da graça, da fé, e aí ele usou um exemplo, que ele fez o curso aqui, o treinamento de discipulado que nós demos aqui, e ele disse que ele havia aprendido aqui comigo que a fé e obras é que nem uma carreta, né? Tem a parte da frente, que se chama cavalo, e tem a parte de trás, que se chama carreta. Ou tem a cabine ali, o motor, e tem a caçamba, né? E o que puxa o quê? É o cavalo, ou o motor, ou a cabine, a parte da frente, que puxa a carreta atrás. Você pode ter 30 toneladas numa carreta, e o cavalo, a parte da frente, vai puxar. O cavalo é a fé. Ele usou essa figura para responder a pergunta. E a carreta são as obras. Perguntaram para ele sobre a importância das boas obras, ou das obras. Então ele respondeu assim: na verdade, as obras são obras da fé. Elas não servem para nos salvar, mas elas evidenciam a nossa salvação. Elas estão atrás da nossa fé. Porque cremos, nós fazemos boas obras. Então,
nós fomos criados por Deus e transformados por Cristo, não para viver para nós mesmos. Viver para si mesmo é do projeto de Deus. O egoísmo, ele é um projeto de Satanás, porque ele colocou a sementinha da desobediência no coração de Eva e de Adão, dizendo assim: não, veja bem, não é assim. Deus não quer que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque senão vocês serão tão grandes como ele. O egoísmo é projeto de Satanás. Eles quiseram ser grandes como Deus, fortes como Deus. Agora, o projeto original de Deus e recuperado em Jesus é não o egoísmo, mas o altruísmo. Egoísmo é quando a pessoa vive para si, altruísmo é quando a pessoa vive para as outras pessoas. Não é uma pessoa ensimesmada, ela sai de si para se doar às necessidades dos outros. E Jesus explica bem isso quando ele diz: quem quiser salvar a sua vida vai perder, e quem a perder por amor a mim vai salvá-la. O que significa isso? Ele está dizendo sobre aquela pessoa que se agarra a si mesma, que olha para si mesma, que vive para si mesma, para os seus próprios interesses, e quer de todas as maneiras salvar a sua existência, correndo atrás da sua própria realização pessoal. É quando o eu está sentado no trono e reina, vive para si mesmo, para o seu ego, vai bater no muro. Não vai dar certo, vai perder a sua existência, não vai alcançar a sua tão desejada felicidade. Por outro lado, Jesus disse: mas quem perder a sua vida por minha causa vai achá-la. Ele quis dizer que as pessoas, sobre a pessoa se negar a si mesma e colocar Jesus como centro da sua vontade, como condutor da sua vida. Então, queridos, é para isso que nós precisamos abrir o nosso coração. Nós fomos criados por Deus e fomos transformados ou salvos por Cristo para servir. Agora veja quem você vai servir. Você vai servir a Cristo. E quem é Jesus Cristo? É aquele coitadinho lá, magrinho, seminu, pendurado num crucifixo? Não. Não. Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Filho, Ele é o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem. É este Senhor que você é chamado a servir. Por isso Paulo, o apóstolo, diz: Ele morreu por todos, para que todos quanto vivem, tendo recebido dele a vida eterna, possam viver não mais para si mesmos, para agradar-se a si mesmos, mas para gastar suas vidas agradando a Cristo. Eu, nesses anos que tenho sido pastor aqui na primeira igreja, vocês me conhecem, eu tenho desafiado continuadamente a igreja ao trabalho, ao discipulado, aos ministérios, à obra, a ser uma igreja servidora, a ser uma igreja relevante, que faça diferença aqui no coração dessa cidade. Por quê? Por que eu tenho feito isso? Porque a equipe pastoral tem tido esse esforço de tirar irmãos e irmãs de serem assistentes, né, de estarem sentados assistindo um culto, para estarem participando e sendo o próprio culto, servindo com seus dons, habilidades, recursos. Por quê? O texto diz que este é o nosso propósito eterno. Você foi feito para isso.
A Bíblia diz que Deus, de antemão, lá na eternidade, preparou esse caminho chamado boas obras para você caminhar por ele. Deus nos fez para isso, para andar pela via das boas obras, do serviço, da diaconia, do amor ao próximo, do discipulado, do compartilhar, do repartir, da compaixão, da ação. E somos felizes de fato, queridos, quando estamos no lugar certo, fazendo o que é certo na hora certa. Nos encontramos e nos realizamos como pessoas quando estamos fazendo aquilo para que Deus nos criou para fazer. Fomos dotados para isso, fomos habilitados com dons e talentos, com paixão, com alegria, para realizar aquilo que Deus projetou muito antes de nós existirmos. Por isso eu não tenho medo e não tenho vergonha de te desafiar todos os domingos, se for necessário, porque você foi feito para isso. E toda pessoa que não realiza o propósito para o qual Deus a criou não é feliz e não pode ser feliz. O servir lhe traz alegria porque Deus fez as coisas assim. Eu me lembro que lá no Rio Grande do Sul, na igreja, eu preparei discipuladores como eu tenho feito aqui. E num domingo, então, uma diaconisa apresentou a sua discípula para o batismo. E eu disse para ela: Celui, vai buscar a sua discípula para ser batizada. Aliás, nós vamos ter isso aí, esse processo aqui no dia 12 de dezembro, segundo domingo. Todos que vão ser recebidos aqui estão no discipulado, todos. E a Celui foi então, buscou a sua discípula, trouxe à frente. Eu falei: Celui, agora você vai segurar a taça do batismo. E a Celui, emocionada, correndo lágrimas pelos seus olhos, de ver o fruto do trabalho, do serviço, de noites e noites geladas que ela saía para ir lá na casa dessa irmã, para ensinar e conversar, aconselhar, ajudar, ensinar a palavra. O serviço te realiza, o serviço te complementa, o serviço gera paixão em você, alegria de ser útil, de ajudar, de transformar a realidade de alguém, de ser relevante. Eu me lembro que nas minhas idas ao presídio aqui, eu conheci um outro rapaz que estava na mesma cela, e ele disse: você é pastor da igreja presbiteriana? Eu falei: sim. Ah, então, você conhece o Betel? Conheço. Então, os meus 4 filhos estão lá. Eu tenho muitas saudades deles. E nós começamos a conversar, quando esse detento saiu, ele veio aqui, me procurou na igreja, não tinha carteira profissional, não tinha RG, não tinha certidão de nascimento, não tinha nada, nada. E eu disse: onde você nasceu? Eu nasci uma cidade do Paraná, não lembro agora. Aí eu fui na agenda da nossa igreja, achei uma igreja nossa lá nessa cidade. Peguei o telefone, liguei, falei com o pastor, expliquei a situação para ele. Ele foi no cartório, tirou a certidão, mandou para cá. Com a certidão você tira RG e tira outras coisas. Essa alegria de poder transformar a realidade de uma pessoa. Eu me lembro uma outra vez também de um rapaz que estava usuário de drogas, e a mãe desesperada, doente, indo parar no hospital. Fui chamado para socorrer. Tive uma conversa que eu não posso contar aqui como é que foi, nos treinamentos de discipulado eu falo, mas para resumir,
Aquele moço foi, depois que eu voltei para cá, eu fiquei sabendo que ele foi estudar direito, estava fazendo faculdade de direito. Então não tem coisa que pague isso, querido. Ser usado para servir e transformar o futuro de uma pessoa. A maior pobreza das igrejas que estão morrendo, que estão estagnadas, que estão fechando as suas portas, é o fato delas pagarem para o pastor ser o seu sacerdote, ser o seu capelão profissional. Faz batismos, prega, ora, visita os enfermos, faz casamentos, faz funerais, etc. E essa pobreza, ela é complementada pelos pastores que aceitam esse papel de serem tão somente capelães. Ser capelão é algo fundamental no ministério pastoral. Nós precisamos ser cuidadores. Estamos aqui para isso. Sempre que somos chamados, estamos prontos. Porém, queridos, os pastores que tomam sobre si esse papel de carregar o fardo do serviço sacerdotal apenas sobre si, estão sendo infiéis à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que todo cristão é um sacerdote, todo cristão é um ministro, todo cristão é um servo. E esta é uma das grandes bandeiras da Igreja Reformada, sacerdócio universal de todos os crentes. Essa igreja aqui plantou igrejas na década de 60 para cima, com o trabalho dos leigos. Está aí a Maria Silvia que não me deixa mentir. 6ª igreja, 5ª igreja, 4ª igreja, Votorantim, com a liderança leiga. E todo pastor, à semelhança do que ensina em Efésios 4:12, deveria trabalhar, vou citar o texto agora, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Recentemente, a nossa irmã Valdete aqui me procurou e disse: pastor, finalizei os 4 módulos de discipulado com as minhas vizinhas. 3 ou 4 vizinhas. 3 vizinhas. Eu não estou lá no Granja Olga para dar assistência para as 3 vizinhas da Valdete. A Valdete fez isso. Porque todos precisam, queridos, experimentar a alegria de servir, de serem vasos de honra nas mãos de Deus. Eu me lembro que eu levei o conselho aqui na IBM, aqui em Alphaville, Igreja Batista Memorial em Alphaville. E nós vimos, é uma igreja que cresceu exponencialmente, uma mega igreja, mas você via a alegria e a quantidade de pessoas que vinham à igreja, o batalhão de pessoas que vinham à igreja não para assistir culto, para servir. Em dias de chuva, empresários, pessoas de posses, lá fora na chuva, com o guarda-chuva, recebendo as pessoas, conduzindo as pessoas para entrar na igreja. Um dos que estavam servindo naquele dia havia se mudado ali da região de São Paulo para uma cidade do interior, aqui, não sei se é Bofete, uma cidade aqui à beira da Castelo. E ele disse assim: mas eu vou, na minha escala eu vou para servir. Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Já que vocês conhecem essa verdade, olha só o que Jesus diz agora:
já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se as praticarem. Queridos, Jesus disse que a felicidade acontece por meio do servir, do serviço. Por quê? Porque quando servimos, estamos voltando ao projeto original. Deus nos fez para isso. Este é o nosso propósito. Deus colocou isso em nossas entranhas. Se você estiver passando aqui pelo centro da cidade, tem um cego parado na esquina, e você fala, eu posso te acompanhar, e você atravessar o cego, você vai liberar dentro de você, não sei qual é o nome do hormônio, acho que é endorfina, que é um hormônio do prazer, da satisfação. Vai curar o seu físico. Eu me lembro que recentemente nós tivemos bazar aqui, eu vim aqui, tinha um batalhão de gente aqui, trabalhando, arrumando. Eu não vi ninguém triste aqui, todos estavam sorrindo, conversando, não é mesmo, Tânia? Porque nós fomos feitos para isso. E eu posso dizer o seguinte, tem muitos cristãos que estão mal, estão tristes, estão desanimados, depressivos, mal-humorados, rancorosos, estagnados, mal resolvidos consigo mesmo, ou com o cônjuge, porque ainda não descobriram a bênção, a felicidade que Jesus está dizendo que é servir, trabalhar em prol do reino, de coisas eternas. Eu tenho falado aqui que você pode ser um excelente vizinho. E geralmente os presbiterianos são bons vizinhos. A gente ouve aqui muita ética na igreja presbiteriana, né? A gente sabe se portar com ética. Mas às vezes nós nunca comunicamos o evangelho ao nosso vizinho. Nós nunca oramos, colocamos a mão no ombro, na cabeça, você está passando uma enfermidade, quero orar por você. E aí, querido, você foi 50, 60 anos, um bom vizinho, você até serviu, mas você não o verá na eternidade. De que adiantou ter sido um bom vizinho? Então Deus nos chama para servir e, ao servir, comunicar a única mensagem que resolve para a eternidade a vida da pessoa. O meu temor é que nós tenhamos pessoas cheias de conhecimento, engordadas de conhecimento, que nos leve a uma obesidade mórbida. Nós recebemos domingo após domingo, vamos engordando e não gastamos toda essa energia, essas proteínas que nós comemos aqui, que nos alimentamos aqui. Jesus dotou cada um de um dom para servir. Eu não consigo fazer o que você faz porque eu não tenho o dom que você tem. Por isso a igreja é o corpo de Cristo. Esse dedo aqui tem uma função diferente, parecida e ao mesmo tempo diferente, porque esse dedo aqui é o que faz a garra. É difícil você fazer a garra sem o polegar. Mas esse dedo também tem a função, assim como o joelho, tudo no corpo. E você tem um dom, você tem habilidades pessoais que eu não tenho, que as outras pessoas não têm. Todos somos membros do mesmo corpo, cada um com uma finalidade específica, para servir ao próprio corpo e para fazer aquilo que a cabeça manda. E quem é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. Jesus disse que para ser grande é necessário... Posso ouvir? Servir. Né? Se queremos ser grandes na vida, e quando nós falamos grandes na vida, estamos dizendo grande em realização, grande em satisfação, grande em alegria, em reconhecimento, nós devemos ser servos.
servos. Por isso que a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mais feliz aqueles que dão do que aqueles que recebem. Você foi moldado para servir a Deus. Só assim a tua vida será plena de realização, porque você está cumprindo um propósito eterno que Deus fez você para cumprir. Então o nosso desafio é: olhe à sua volta. As necessidades, elas estão aí. Elas estão gemendo, as pessoas estão gritando. O mundo está cheio de problemas, as pessoas estão perdidas na pobreza material, mas perdidas muito mais na pobreza espiritual. Vidas vazias, vidas sem parâmetro, vidas sem norte, ovelhas sem pastor, confusas, precisando de um ombro amigo, de um apoio, de uma luz no fim do túnel. E aí surge uma pergunta: onde estamos nós? Onde estamos nós? Será que nós estamos simplesmente nessa bolha? Essa bolha aqui, nesse lugar, recebendo alimento espiritual toda semana, e buscando soluções para os nossos problemas através da oração? Não foi apenas para isso que Deus nos criou. Joyce Meyer escreveu: a indiferença dá uma desculpa, mas o amor encontra um meio. A indiferença dá uma desculpa, mas o amor encontra um meio. O nosso Senhor se envolveu. E se envolveu até o pescoço. Ele literalmente deu a sua própria vida. E ele deu a sua própria vida por alguém que não merecia. Não merecia. Um pecador, dentre os quais eu sou o principal. E você também. Por isso Jesus, que se envolveu, Ele te chama também para se envolver. Se você quiser nesta manhã ser chamado de cristão, você precisa trilhar o mesmo caminho de Jesus. Jesus nunca foi indiferente. Jesus se envolveu de alma e corpo até o fim. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não vou salvar o mundo. Ele tem muitos problemas, certo? Já passou a minha fase de juventude, que fazia faculdade e que eu queria mudar o mundo, cara pintada, derrubou o governo Collor, achei que ia revolucionar o país. Já passei essa fase. Hoje eu entendo que se eu salvar uma vida, eu fiz toda a diferença. Você pode não salvar o mundo, mas você pode salvar uma vida. Você pode fazer a diferença para uma vida. Demonstrar amor, o amor de Deus em pequenas ações. Madre Teresa disse: não existe coisas grandes, só coisas pequenas feitas com um grande amor. Jesus falou isso a respeito do fermento. O fermento que é colocado na massa, aos poucos, ele não faz de uma vez, ele vai levedando a massa. Você pode levedar, você pode contaminar, contagiar no bom sentido, pessoas do seu convívio. Você não é engenheiro. Eu já disse aqui, você é um cristão engenheiro. Você não é uma professora, você é uma cristã professora. Deus fez de você uma professora para colocar você aonde Ele quis colocar, para que como uma cristã você seja esse fermento. E assim todas as demais profissões, entende? Entende? E eu quero encerrar agora repetindo esse texto numa outra tradução. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos
e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou para que gastássemos essa vida em auxiliar outros. Amém. Feche os seus olhos.